Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Brief, F1 de Brief. Comigo tenho o Vasco Pinheiro e o Alexandre Carneiro, bem-vindos aos dois. Já sabem, como sempre, começar por agradecer às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast em patreon.com/bff1, patreon.com/bff1, e ajudam-nos a continuar a suportar e a crescer este projeto que abarca muitos podcasts, não só de Fórmula 1, mas também de vários esportes motorizados e também de NBA e Wrestling. Agradecer também a companhia de quem nos segue em direto. Já tenho aqui o Paulo Muas, o André Marcelino e certeza que muitos mais se juntarão ao longo da emissão. E também agradecer a quem nos segue na Bola TV. É sempre um gosto ter-vos aqui na nossa companhia. Se quiserem seguir os episódios em direto, podem seguir o nosso canal de YouTube, Vamos Falar de FUM, onde da semana passada estivemos à conversa com o Nuno Pinto sobre as experiências e as memórias dele no mundo do desporto motorizado. Falámos de Fórmula 1, de rallies e de muito mais. Está disponível em todas as plataformas de podcast e também no nosso canal de YouTube. Sigam-nos também nas redes sociais, temos conta no Instagram e no X, antigo Twitter. Procurem por Vamos Falar de FUM e podem nos seguir por lá também. Ora, hoje temos aqui para a conversa alguns temas da atualidade. A Fórmula 1 ainda está no período pré-temporada, digamos assim, porque a pré-temporada arranca daqui a 3 semanas, mais coisa menos coisa, com os testes do Bahrein. Mas vão saindo algumas notícias e esta semana tivemos a estreia de Carlos Sainz ao volante de um Williams. Sainz esteve a rodar com um carro de há 3 anos, salvo erro, em Barcelona. E é o mote para falarmos um bocadinho sobre aquilo que podemos perspectivar da chegada do Carlos Sainz à Williams. Vasco, eu sei que tu és um grande adepto do Carlos Sainz. Achas que o Sainz vai trazer aqui um ímpeto novo à Williams e ajudar a equipa a progredir? A Williams acabou em nono lugar o campeonato do ano passado. Precisa chegar mais à frente se quer voltar a ter um futuro risonho. O que é que te parece a aquisição de Carlos Sainz? Ora, boa noite a todos, em primeiro lugar. Parece-me que esta decisão do Sainz ir para a Williams acabou por ser o menos... Foi o que havia disponível, foi basicamente isso. Quando surgiu a notícia da ida do Lewis Hamilton para a Ferrari e a consequente nega do Fernando Alonso a sair da Aston Martin, para mim era mais ou menos óbvio que o Carlos Sainz tinha um lugar mais ou menos... Era o principal candidato para ir ou para a Mercedes ou para depois, mais tarde, quando se veio perceber que o Pérez não iria ficar na Red Bull como alternativa. Foi com muita surpresa que vi isto acontecer em termos objetivos, porque acho que o Sainz é o piloto mais apetrechado para estas duas equipas em qualquer das situações. Quer no caso da Mercedes, quer na Red Bull, iria com certeza ser um piloto que não iria defraudar, como se provou na Ferrari, quando esteve ao lado de um piloto que é hiper rápido, como é o Charles Leclerc, onde ganhou corridas e onde conseguiu sempre, apesar de tudo, ser consistentemente ou mais rápido ou ficar a uma distância muito, muito próxima do companheiro de equipa. Eu vi há uns tempos uma estatística em que o Sainz, em termos práticos, só perdeu em termos de velocidade. Deve ter sido aqueles estudos mega teóricos e feitos por pessoas muito entendidas, que só perdeu para o Verstappen nos tempos da Toro Rosso. Mas mesmo assim, acho que teria sido uma extraordinária solução para qualquer das duas equipas. Sobretudo quando vemos que, quer no caso da Red Bull, quer no caso da Mercedes, as opções que tiveram são altamente arriscadas. Ou seja, o Kimi Antonelli é um piloto que, por muito talentoso que possa ser, entrar diretamente para uma equipa de ponta como a Mercedes, com a pressão que tem, por muito bem preparado que tenha sido ao longo destes últimos anos, vai ser, o Sainz com certeza seria uma opção muito melhor. E na Red Bull é quase a mesma coisa. Não consigo perceber a comparação entre o Liam Lawson e o Sainz, a opção da Red Bull. Apenas consigo perceber numa lógica de
a Red Bull ou Verstappen não quer ter um companheiro que o incomode bastante, além daqueles egos que possam existir dentro da Red Bull, entre o pai do Verstappen e o Carlos Sainz em si. Portanto, acaba por ser um bocadinho uma decisão que, que eu acho que o Sainz queria ficar na Fórmula 1. Acho que é legítimo e tem espaço para isso. A Williams é claramente uma equipa abaixo das capacidades dele. E aparentemente é um passo para trás. Eu digo aparentemente porquê? Porque vem, por muito que se diga, a Williams pode estar numa trajetória de melhoria, embora sinceramente não veja assim nada de extraordinário que me permita achar que o Williams para o ano vai estar a lutar consistentemente por lugares nos pontos, ou para ir à Q3, ou o que é que seja. Nos anos anteriores, com o Albon, que é um piloto talentoso, não conseguiu fazer de uma forma consistente. E depois, também não antevejo que nesta mudança de regulamentos a Williams de repente tire um coelho da cartola e tenha um carro, não, já nem vou dizer que seja suficientemente competitivo para ganhar corridas, mas que seja competitivo para andar nos pontos de forma regular. Portanto, eu acho que o Sainz faz esta mudança numa lógica de claramente ele vem trazer know-how, vem trazer experiência e vem trazer outra coisa que o Williams também muitas vezes, ou qualquer equipa precisa, que é a experiência de corrida, e o Sainz deu essa. Deu vários exemplos ao longo dos tempos que esteve na Ferrari, de que muitas vezes se sobrepunha aos próprios engenheiros nas decisões acertadas. E claramente faz esta mudança numa lógica de continuar na Fórmula 1 e de, quem sabe, a ter uma oportunidade de dar o salto para uma das equipas de ponto outra vez. Acho que é esta a lógica. Agora, para este ano, acho que o que vai ser engraçado perceber, dentro do que é esta desgraça franciscana do Sainz e para a Williams, é perceber realmente como é que ele se vai, como é que o Albon vai lidar com isso, porque o Albon, desde há vários anos, que não tem um companhia de equipa que realmente seja que lhe faça frente de uma forma clara, e acho que o Sainz claramente vai fazer, e vai ser um ponto interessante de ver. O Bruno da Mini Machine Paiva, que nos cumprimenta aqui, diz que não lhe entra na cabeça nem a Mercedes nem a Red Bull não quererem um piloto como o Sainz, ainda por cima discípulo do Alonso. O Max ainda lhes faz uma finta. Alexandre, como é que se explica que não tenha havido apetite por nenhuma das equipas de topo por um piloto como Carlos Sainz, um piloto que venceu grandes prémios, que tem tido performances excelentes ao longo dos últimos anos, tanto na McLaren como agora na Ferrari, e que de facto só sai da Ferrari porque chega Lewis Hamilton, caso contrário teria continuado. Como é que se explica se não haver nenhum interesse nem de Red Bull, nem de Mercedes, nem de McLaren, nem de nenhuma outra equipe? Bem, antes de tudo, olá a todos. Quer dizer, nós não sabemos se não houve nenhum interesse, também não sabemos qual é que foi a posição dele nas negociações. Agora, que é estranho um piloto que ganha corridas e que demonstra não só rapidez como uma inteligência a fazer durante a corrida ao nível dos melhores, é estranho que vá para uma equipa para a qual nós não vemos avanços significativos. Mas a realidade é que nós só daqui a uns anos é que naquelas entrevistas que nós depois gostamos de referir nos episódios especiais é que vamos descobrir como é que foram as negociações e o que é que teve por trás destas coisas. Mas como o Vasco disse, eu acho que acima de tudo ele não quis sair da Fórmula 1. Nós vimos um meme muito engraçado que partilharam nos grupos vamos falar de fundo da imagem que ele tirou a selfie em frente à entrada da Williams e alguém substituiu a meter uma arma ao lado da cabeça. E eu espero que não seja por causa disso. E nas próprias redes sociais dele, eu pelo menos, obviamente não ia meter vídeos dele maus, mas não deixo de achar interessante, não vi grande diferença entre o entusiasmo dele, ao contrário do que diziam nos comentários, entre o entusiasmo dele de volta do carro da Williams, como vimos de volta do carro da Ferrari quando foi para a Ferrari. É estranho, e vamos pensar pela positiva, que a Williams passou a ter uma das melhores duplas de pilotos ou das mais equilibradas do plantel. O Vasco já disse sobre o desafio que é para o Albon. Eu ainda tenho esperanças que o Williams esteja um bocadinho melhor e que o Sainz mostre que se enganaram a não o escolher para equipas mais competitivas, porque acredito que ele vai elevar bastante o número de pontos da Williams na próxima época.
Aqui um abraço ao Fabrício Martins e ao José Coelho que se juntaram a nós. O André Marcelino diz que o projeto da Williams é a própria existência, não se vê projeto, investimento ou objetivos. Eu acho que este para mim é o grande problema aqui na Williams, é que nós não temos visto uma evolução da equipa. Com a chegada de Wallace pensou-se que iria ser uma figura transformativa para a Williams. A verdade é que vamos para a terceira temporada e essa transformação está muito lenta. É óbvio que há muito trabalho a fazer. É uma equipa que, por exemplo, tem infraestruturas muito antigas e com vários problemas logísticos internos para resolver. Mas a verdade é que o ano passado o que passámos, o que verificámos quando foi a situação da Austrália, em que Logan Sargent foi obrigado a ceder o carro ao Alexander Albon, que se tinha esbardalhado no treino livre, e depois a ausência de um chassi suplente até à quinta ou sexta corrida, mais do que ser um problema de infraestruturas, é um problema de planeamento, e isso já vem das pessoas que estão à frente da equipa. O João Rodrigues já quer dizer que o Valls trouxe uma boa comunicação para os stakeholders, mas isso não chega, não é? Porque não basta falar bem, tem que ser acompanhado de ações concretas que tragam resultados. E isso deixa-me aqui um bocadinho na dúvida se o Carlos Sainz fez aqui uma aposta correta, até porque houve um forcing da Alpine para o ir buscar ali a meio da temporada passada, quando chegou o Briatore, e também isso não se concretizou e acabou por ser mesmo só a Williams a ceder. Falou-se muito durante a temporada passada, durante a novela do Carlos Sainz, que teria muito que ver também com as condições de contrato que ele queria. Que não estava disponível para assinar um contrato de longa duração, que queria ter a opção de poder sair quando quisesse, e a Williams parece que cedeu nisso e as outras não. Mas isso ainda coloca mais pontos de interrogação, porque o Carlos Sainz põe-se numa situação mais fragilizada ainda, porque neste momento não é só o Carlos Sainz que tem a opção de sair da equipa, a equipa tem a opção de trocar o Carlos Sainz se entretanto encontrar alguém melhor ou que traga mais rendimento, seja financeiro, seja desportivo. O F. Martins diz que a Red Bull terá tido 6 meses para buscar o Carlos Sainz e depois disso calhou a fava ao espanhol. Eu não sei se houve verdadeiro interesse da Red Bull em ir buscar o Carlos Sainz. Houve conversas, há uma relação anterior, o Sainz vem da academia da Red Bull. Não sei até que ponto é que a Red Bull queria mesmo, ou quereria mesmo ter o Carlos Sainz, porque podia ter-lhe dito para ficar em stand-by, porque a situação do Pérez era periclitante já há bastante tempo, e por muito tenha só resolvido no final da temporada. Não sei. É uma situação toda ela estranha. Um abraço também ao Carlos Lopes, que se juntou a nós aqui, entretanto. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre Carlos Sainz e Williams. Se não, avançávamos para outro tema da atualidade. Saiu uma entrevista de Adrian Newey com o Automotor Unisport da Alemanha, está disponível no YouTube, no canal deles, em inglês, portanto quem perceber inglês pode ver a entrevista. É uma entrevista bastante interessante e eu destaco, para início de conversa, uma declaração dele em que ele diz que no final de 2023 percebeu que o Red Bull tinha problemas e que basicamente ficou sozinho nessa análise. O resto da equipa achava que o carro estava a evoluir na direção certa. Ele achava que não, que o carro estava a ficar demasiado difícil de conduzir, mas na altura, como Max Verstappen se conseguia adaptar e conseguia trazer os resultados, e o carro era ainda bastante rápido no início da temporada de 2024, que decidiram insistir, diz ele, talvez por falta de experiência, o que me parece uma frase lapidar na entrevista, falta de experiência dos seus colegas na Red Bull, no sentido de perceberem que aquele caminho de desenvolvimento não iria funcionar por muito mais tempo. E a verdade é que depois que o Newey saiu, a Red Bull passou por imensos problemas, porque ela chegou ao ponto em que nem o Max se sentia confortável no carro. Alexandre, o que é que te parecem estas declarações de Adrian Newey? Há aqui um ajuste de contas com a Red Bull ou é mesmo algo... O que eu achei curioso aqui foi que, relativo à entrevista que ele tinha dado há 4 meses, ele sempre foi muito correto e muito levezinho a falar da Red Bull. Não sei se, entretanto, já acabaram algumas obrigações contratuais ou não, mas agora ele foi bastante mais contundente nas afirmações que fez. E a verdade é...
Eu tenho sempre mixed feelings quando falamos destas coisas, porque as pessoas representaram uma casa durante muitos anos e deram o seu contributo, mas também devem respeitar a casa onde tiveram. E ele, nesta entrevista, teve uma postura um bocadinho diferente, embora ele tenha sempre aquele ar mais ou menos politicamente correto. É verdade que o Max pode ter escondido alguma coisa, é verdade que foram perdendo muitas pessoas ao longo do tempo, e no fundo eu acho que ele deixou a ideia de que houve ali uns acontecimentos, todos sabemos quais foram, a partir de certa altura, que precipitaram que saíssem mais pessoas. E que Sim, ele disse que não seria honesto consigo próprio se tivesse ficado na Red Bull. Sim, ele já tinha falado noutra entrevista, disse várias vezes sobre isso, embora tenha dito de outra forma, tenha sido mais simpático. Ele noutra entrevista refere muitas vezes que já não achava que já estava na altura em que já não estava a acrescentar valor, em que já não conseguia acrescentar coisas. E aliás, até diz, e aqui volta mais ou menos a referir, que não sabe qual é que é o espanto de ir para uma equipa que não está na moto de cima, porque ele sempre que mudou de equipa foi para equipas em que estavam num momento em que não tinham tanto sucesso, até porque ele queria acrescentar alguma coisa. E ele diz ali, até salvo erro, que sentia que ali já não conseguia acrescentar nada. Eu acho que ele tem uma postura aqui um bocadinho não tão politicamente correta, amando alguns toques à gestão da equipa, mas a diferença, esta aqui também fazem perguntas mais contundentes do que fizeram na última entrevista, mas mais uma vez ele deixou claro aqui alguns pontos que eu cheguei a acreditar e que afinal nunca foram verdade. Ele nunca quis parar a carreira, achava sempre que devia fazer mais uns aninhos. Se olharmos para trás, todos os saltos dele de equipa para equipa são todos muito coerentes. Se olharmos quando ele vai para a McLaren, quando vai para a Williams, quando vai para a Red Bull, vai sempre para equipas que não estão, ou ainda não tiveram sucesso, ou que estão a ter uma paragem no sucesso. Ele até diz de uma maneira um bocadinho, vou dizer, egocêntrica, à falta de melhor, que é para que ele acha que pode fazer as equipas voltar ao sucesso. E fica claro, mais uma vez de maneira politicamente correta, que esta não foi uma saída de bem. Ou melhor, não foi uma saída no mesmo nível das outras em que ele saiu. E reparem que ele é uma pessoa, quando dá entrevistas, ele até tem alguma pausa que ele escolhe bem as palavras que utiliza. Não é uma pessoa que fala com o sentimento e com a palavra aberta. Portanto, esta entrevista, mais do que a última, cheira-me a um bocadinho a apontar alguns dedos e que afinal as razões não foram só porque ele já não acrescentava valor. Agora fico curioso como é que vai ser a entrevista, se calhar daqui a um ano, se lhe voltarem a perguntar. Eu acho que daqui a um ano já não fala mais no assunto, pelo menos enquanto estiver na Aston Martin. Ele normalmente evita falar do passado enquanto está numa equipa na atualidade, mas eu achei muito interessante a entrevista dele porque tudo aquilo me pareceu bem medido, bem pensado e bem distribuído. Vasco, o que é que te pareceram essas palavras de Adrian Newey? O Adrian Newey é daquelas pessoas que fala muito pouco, mas quando fala é sempre bom de ouvir. Eu, pelo menos, depois de ter visto esta entrevista, fiz uma pesquisa no YouTube de mais entrevistas do Adrian Newey e não há muitas, ou praticamente nenhumas. É uma coisa impressionante. Há comentários, mas pouco mais que isso. É daquelas pessoas que é muito mais da ação, ou seja, de trabalho, do que estar preocupado com show-off e com os outros, no fundo, com esta característica mediática que a Fórmula 1 tem. A mim não me espantou nada esta entrevista. Concordo convosco quando dizem que ele já abriu um bocadinho o livro em relação à saída, às razões da saída da Red Bull. Fica claro que ele sai da Red Bull porque a Red Bull perdeu, por um lado perdeu a liderança quando morreu o Sr. Mateschitz, ou como é que, eu nunca sei dizer o nome do senhor, o Didi, e acho que tudo começa aí, mas depois existe uma carambola de acontecimentos que acho que inevitavelmente a guerra que aconteceu com aquele caso de assédio do Christian Horner, mais
mais a sangria de talento que tem existido aos últimos anos, que acaba por ser a razão que ele próprio se esvazia e ao fim de tantos anos na mesma equipa deixa de ter motivação para ficar. Acho que é isso que se depreende dali, e que se calhar o estado da Red Bull, aquilo que temos vindo a falar aqui ao longo dos últimos meses, ou se calhar até mais de um ano, se calhar está muito pior do que nós imaginamos. O que a mim, eu já em 3 ou 4 notícias durante esta paragem da Fórmula 1, dei por mim a pensar, então, e o Max Verstappen, como é que fica no meio disto tudo? Isto cada vez me parece que o Verstappen faz 2025, vamos ver se faz 2026. Porque não antevejo nada de bom para a Red Bull, e sobretudo... O Max ficou um bocadinho refém das circunstâncias também, porque com a ida do Lewis para a Ferrari e a renovação do Alonso na Aston Martin, a McLaren, com a dupla de pilotos que tem, só resta uma alternativa, que é a Mercedes. Sim, e eu não sei se ele quer ir para a Mercedes. Sem dúvida que sim. Sem dúvida que se calhar ele próprio, dado esse cenário que tu acabaste de dizer, prefere ficar onde está, porque efetivamente 2026 é um tiro no escuro, ninguém sabe. Em 2025, apesar do carro se calhar não vir a ser o carro mais rápido da grelha, se calhar pode ser um carro que lhe permita ganhar corridas e até lutar pelo campeonato, não sabemos, não é? Porque o talento do Verstappen, apesar de tudo, foi o que permitiu ganhar o campeonato. Agora, acho que o Verstappen claramente não me espantaria se perante esta situação toda ele próprio fosse o próximo a sair da Red Bull, porque agora, para onde? Eu disse isto, acho que foi na semana passada, que acho que a partir do momento que o Verstappen diga que quer sair da Red Bull, alguma porta se vai abrir. Não acredito que não aconteça, por muito que existam contratos e que existam plantéis fechados, mesmo assim. E se em última análise o Verstappen não tiver para onde ir, eu acho que ele não tem problemas em parar. Ele já ganhou 4 campeonatos e, se for preciso, vai fazer um ano de corridas de GT para um sítio qualquer, ou do ECO, ou o que é que seja, e depois volta um dia mais tarde. Não me parece que isso seja um problema. Agora, o futuro da Red Bull, isso é que me parece que é um caso mais delicado de analisar, porque nós em vários momentos temos visto a Aston Martin a recrutar pessoas, a Ferrari a recrutar pessoas, a própria Aston Martin, desculpem, a própria McLaren a recrutar pessoas, e da Red Bull não se vê praticamente. Houve uma série de contratações, sobretudo para a área dos motores, que aconteceram quando a Red Bull, quando a Honda saiu e a Red Bull assumiu e criou a Red Bull Powertrains. A Honda saiu, entre aspas. Sim, onde anunciou a saída que depois não se concretizou. Mas pronto. Foi buscar um conjunto de pessoas para no fundo criar a Red Bull Powertrains, mas a partir daí tem sido uma sangria. E não se vê nada a acontecer para mudar isso. Não sei. Acho que existe aqui um grande ponto de interrogação e vamos ver o que acontece. Noutro ponto da entrevista, o Adriano também referindo-se aos novos regulamentos de 2026, diz que não se lembra de ter visto uma mudança tão radical de regulamentos e que tivesse um impacto tanto na parte do motor como na parte aerodinâmica. Quando lhe perguntaram se achava que isso poderia ser um cenário que permitisse o domínio de uma só equipa, ele respondeu: sim, há essa possibilidade, mas não disse que era inevitável, disse que havia a possibilidade, como há em qualquer mudança de regulamentos praticamente. Mas já não é a primeira vez que ele vem dizer isso, porque já o ano passado, se bem se lembra, numa entrevista pela altura do anúncio da saída dele da Red Bull, ou nem foi uma entrevista, foi um artigo da opinião dele, ele tinha mencionado isso, e parece que há aqui uma preocupação muito grande da parte dele de alguma forma condicionar o que poderão ser estes regulamentos na prática a partir de 2026, e algum receio por se estar a mexer no motor e na parte aerodinâmica ao mesmo tempo. Vocês temem que possa haver o domínio de uma equipa a partir de 2026, ou que o que se fala é que, por exemplo, quem tiver o melhor motor de combustão terá uma vantagem imediata, e por isso é que se diz que a Mercedes poderá partir à frente.
Mas o facto de mexerem na aerodinâmica também, aquela história da aerodinâmica ativa, não é? Do DRS à frente e atrás e tudo mais, não acham que há aqui mais espaço para haver erros em grande a toda a gente, mais do que haver uma equipa que apareça e que domine o Campeonato do Mundo de 2026? Alexandre. Começo por ti porque és engenheiro. Dizem que sim. Eu acho que para já o discurso de que as regras são muito diferentes e que permitem coisas, isso ouvimos quase sempre que há uma grande modificação das regras. Agora, o que é verdade é que o histórico do Newey, não sei bem, ele está preocupado, porque eu lembro, por exemplo, de uma grande modificação em que ele fez um dos carros. Não foi que foi um carro muito dominador, mas se bem se lembram do McLaren, quando que ele desenhou, era um carro que, mais do que os resultados que fez na pista, parecia estar sempre um lugarzinho à frente dos outros. Agora, o que ele já deve ter noção, pela experiência que tem e pela forma como trabalha, é que já deve ter noção que estes regulamentos do que ele já conhece, e ele diz noutra entrevista que só vai poder efetivamente trabalhar a sério já com 2 meses depois de terem começado a fazer as coisas, é que ele deve ter consciência que o trabalho que tem sido feito até agora, ou o caminho, ou as coisas que já têm, digamos, preparadas, não são aquelas que lhe parecem as mais adequadas. Ou então sabe que ou na Red Bull ou noutro dos seus concorrentes, pela lógica que estão a ir aos regulamentos, estarão mais à frente. Agora, de certeza, quando há grandes modificações, se olharmos para o passado mostra que há grandes asneiras e alguém que acerta muito à primeira e, portanto, durante algum tempo tem uma grande vantagem. Agora, para ele estar preocupado, ou está a tentar condicionar alguém, ou está preocupado que não seja ele acertar à primeira. Agora, espero que aconteça como das outras vezes, em que dê para nos rirmos um bocadinho com alguém que falha à grande e ver quem é que normalmente, espero que seja alguém um bocadinho mais fora dos que costumam ser, a acertar à primeira numa solução que permita ter aqui meia época de avanço. Isto também pode ser uma tentativa dele de baixar as expectativas, porque uma das coisas, o Nuno falava disso na semana passada, no Vamos Falar de Fundo, de quinta-feira, que agora passou para as quintas-feiras, do Vamos Falar de Fundo, que o problema da Aston Martin vai ser gerir as expectativas em 2025, não é? Porque chegou o Andy Cowell, que já estava para operar na equipa e a fazer modificações e a criar novos sistemas de trabalho, metodologias de trabalho, que digamos que no entendimento dele é o que uma equipa grande precisa de ter, não é? Que a Aston Martin ainda tem que dar esse salto qualitativo na forma de trabalhar e de se organizar para poder ser uma equipa que luta por campeonatos e ganha campeonatos e corridas. Chegou também o Enrico Cardillo no início de janeiro, para o novo diretor técnico da equipa, e vai chegar então o Adrian Newey no dia 1 de março. E, portanto, há aqui uma expectativa muito grande de mudança na Aston Martin, só que essa mudança começará a ver-se a sério em 2026, não é em 2025. O carro de 2025 está feito há quase meio ano, portanto, feito, pensado, agora está a ser montado. Não poderá haver aqui também uma tentativa do Adrian Newey de baixar um bocadinho essas expectativas e ganhar aqui alguma paz para a equipa, deixar aqui no ar a possibilidade que isto se calhar não vai correr tão bem e tal, que é para também não ligarem muito ao que eles vão fazer, deixam de fazer. Vasco? Claro que sim, mas eu acho que isto é um 2 em 1, porque eu concordo com o Adrian Newey, porque me parece que estas mudanças de regulamento são realmente muito, muito grandes, não é? Se olharmos para a última vez que existiu uma mudança de motores e regulamento e aerodinâmica ao mesmo tempo foi em 2014, não é? Com o resultado que todos sabemos, não é? Que durante 2014, 2015 e 2016, até mudarem outra vez os regulamentos, a Mercedes dominou a seu belo prazer. Mas diria que se calhar, e pegando um bocadinho no que o Alexandre disse, eu também estou na expectativa de ver quem é que vai dar uma grande barracada e com isso mudar um bocadinho o status quo disto, não é? Agora, não me parece que sejam muito diferente dos suspeitos que já estamos habituados, não é? Se olhássemos para o que são hoje em dia as potenciais equipas da frente, que é a McLaren, a Ferrari, a Red Bull, a Mercedes e a Aston Martin, vamos pô-los no mesmo, eu diria que se calhar a Red Bull e a Aston Martin são, em teoria, as que partem mais atrás, mas eu acho exatamente o contrário. Acho que a Aston Martin está efetivamente, se calhar, a que está mais bem preparada em relação a isso.
Já não vou falar da Red Bull e da Ferrari e da Mercedes, porque essas por natureza têm estruturas. E a Red Bull sim parece-me que está um bocadinho mais atrás. Agora, esta mudança de regulamentos tem sempre eu não sei se lembram quando foi em 2014 que os primeiros testes em Jerez, havia carros que nem saíam nos primeiros dias de testes, porque não conseguiam pôr aquilo a trabalhar e pronto. É sempre complicado estas mudanças, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de baralhar um bocadinho isto tudo, porque acaba por ser inevitável estas mudanças acontecerem, já sabemos, é cíclico, mas ao mesmo tempo eu espero é que não haja um fosso gigante, ou seja, como aconteceu em 2014. É só isso que espero. Então, juntou-se aqui o João Biju, um abraço para ele, e disse que nos últimos dias saiu uma notícia que, segundo o jornal holandês, o The Telegraph, que a Red Bull foi buscar 60 funcionários às equipas adversárias, mas não desenvolve mais informação sobre isso. Sim, mas isso é recrutamento mais abaixo na hierarquia, e é normal haver entre as equipas, o pessoal a mudar de um lado para o outro. O que está surpreendendo a Red Bull não ir buscar quadros altos para substituir as perdas que está a ter aí. Ou tem muita crença nas pessoas que têm internamente para serem promovidas e ascenderem a essas posições de responsabilidade em todos os domínios e levarem a equipa para a frente, ou então não estão a conseguir atrair esses quadros altos porque têm demasiada competição das outras equipas. O Mário Bernardo, um abraço para ele, que nos cumprimenta desde Ovar, diz que é evidente que na segunda corrida de 2026 já vamos ter apelos e acusações de batota entre as equipas, não é? Nós aqui no podcast temos um lema que é só a marosca se fores apanhado. E portanto, até serem apanhadas é tudo legal. Agora, o que vamos certamente ver é as equipas a questionarem a FIA se a solução A do carro X é legal, se a solução B do carro Y está dentro do espírito do regulamento, se a solução C do carro Z pode ser replicada pelas outras equipas, se a FIA permite isso. E depois a FIA vai ter que intervir e ir analisando caso a caso e fechando as portas e as brancas do regulamento, não é? Porque se há uma coisa que as equipas de Fórmula 1 são todas elas peritas é em furar os regulamentos, encontrar os vazios do regulamento e utilizá-los para a sua vantagem. E, portanto, é normal que no início dos regulamentos tenhamos mais episódios desses. Batota, de ser persistente. Uma coisa é as equipas tentarem encontrar soluções fora da caixa para ganharem vantagem, outra coisa é depois, sabendo que já sei que é ilegal, continuarem a utilizar esses métodos e essas peças e esses sistemas. Isso é mais difícil de monitorizar e é raro acontecer. Podemos ter muitas suspeitas. Alexandre, não mexas no que estás a mexer, faz muito barulho. Mas é muito raro acontecer. Não sei se querem acrescentar mais algum tema a esta conversa do Adriano, e a entrevista está no YouTube, no canal do Automotor Unisport. Eu recomendo a toda a gente que perceba inglês para ir ouvir, porque a entrevista é toda ela muito boa, e depois também agora há um bónus em que o Newey ia mostrar os seus carros de Fórmula 1 lá em casa. Essa parte não vi. Saiu hoje ou ontem, e são carros a sério, não é miniaturas, portanto, são carros a sério, estão lá para a gente de casa dele, para as pessoas verem no YouTube nesta entrevista. Vamos continuar para mais um tema de hoje. Deixa-me só dizer uma coisa a brincar. Nós no episódio especial que temos sobre o Newey, ou sobre os melhores engenheiros da Fórmula 1, dizemos uma coisa sobre o Newey e dizemos outras sobre o Gordon Murray. Vejam esta entrevista do Newey e depois vejam uma do Gordon Murray e vão reparar porque é que nós demos um adjetivo diferente ao Newey e demos outro ao Gordon Murray. Isso foi no top 10? Não, foi já quando já fizemos há mais tempo, quando dissemos que o Newey é genial, mas é um bocado chato comparado com os outros génios que lá falámos. Sim, é mais sóbrio, digamos assim. Muito bem, vamos continuar. Pierre Gasly saiu ontem a terreiro a dizer que o objetivo para ele da Alpine este ano tem que ser top 5 no campeonato de construtores. A equipa francesa acabou no 6º lugar no campeonato anterior, fez uma recuperação notável de pior equipa no início da temporada até um honroso 6º lugar, atrás das poderosas McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin.
E Pierre Gasly vai ser o mais natural nesta altura é a equipa dar mais um passo em frente e melhorar esse score, passando uma das 5 equipas da frente durante o campeonato de 2025. Tendo em conta as mudanças que estão a acontecer na Alpine, que vai passar a ter motores Mercedes a partir de 2026 e vai deixar de ter o seu próprio motor Renault, e toda a convulsão interna que isso está a gerar na estrutura da Renault, apesar de ter Briatore como conselheiro especial, acreditam que a Alpine tem condições para este ano subir ao top 5 na classificação final do Campeonato de Construtores. Vasco. A Alpine é um caso de estudo a seguir ao da Toyota de insucesso. Quando digo Alpine, é Alpine / Renault, não é? Porque isto só agora é que vai deixar de ter esse braço de chassi e motor. Mas é um caso de insucesso e que parece que tem que vir El Grande Briatore para pôr ordem no coreto, não é? E não deixa de ser curioso que é com a chegada do Briatore que a subida da Alpine acontece. Ou seja, que a equipa começa a melhorar, deixam de existir as trapalhadas que existiam e passou de ser uma equipa que era a última de pelotão no início da temporada para ser uma das equipas que conseguia resultados de uma forma mais consistente. Eu acho que o Gasly está aqui a fazer um bocadinho também um papel de PR, no sentido de vender a equipa como sendo uma equipa onde se pode apostar, porque a verdade é que não sei se este ano a Alpine vai ter muitas expectativas em termos de resultados além do que fez este ano. Porquê? Porque não tem, em termos de motor, como sabemos a Renault vai sair, como disseste, não tem, se calhar a Renault saindo este ano, não há de querer fazer grandes investimentos no motor, não é? Portanto o motor pode ser aqui o elo mais fraco da Alpine. Agora, o Gasly já provou que é um piloto capaz de fazer bons resultados tendo um carro para isso. Acho que a confusão que existe neste momento em relação ao segundo piloto, estando o Duan a prazo e entrando o Colapinto não se sabe bem quando, pode gerar aqui alguma instabilidade porque para se chegar a quinto lugar com 2 pilotos é mais fácil, não só com um. Agora, eu acredito muito, apesar do Briatore ser um grandíssimo panto mineiro, para utilizar um termo técnico. Pensei que ias dizer gênio. Não, mas agora ia dizer mais ou menos isso. Não podemos deixar de dizer que o Briatore é um líder nato, não é? Basta ver os resultados que ele fez ao longo da carreira. Portanto, não. Isto só é a prova que velhos são os trapos. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Mas acredito que a Alpine possa continuar num lugar bastante respeitável. Alexandre, não te parece um bocado complicado, face à situação que está a equipa neste momento, com a história da mudança dos motores da Renault para a Mercedes em 2026, a chegada da Briatore e toda a disrupção que isso causou dentro da equipa? Não te parece que Pierre Gasly está a ser um bocadinho ambicioso demais? Porque a Alpine, de facto, consegue o 6º lugar ano passado, mas porque, com mérito óbvio, porque tinha os carros no local certo, à hora certa, mas foi muito devido àquela prestação incrível no Brasil, que faz um 2º e 3º lugar, ou um 3º e 4º lugar, já não me lembro. Acho que 2º e 3º, não é? 2º e 3º. Portanto, faz ali um brilharete do nada, e isso é que a catapultou para o 6º lugar, caso contrário teria acabado em 7º ou 8º. O que é que parece estas declarações de Pierre Gasly? O nosso Tuga da Fórmula 1 agora. Eu, por acaso, interpretei como outra coisa. Eu, por acaso, interpretei como um bater o pé dele a relembrar que está lá e que aquela equipa tem que ter objetivos. Porque se olharmos para a equipa para o próximo ano, e eu espero estar enganado, e é verdade que eu sou um grande fã do Briatore, e ele faz estas confusões todas, às vezes até mais para criar pressão do que outra coisa. Eu acho que o Gasly também está a defender um bocadinho a posição dele do que é que quer que a equipa lhe proporcione. Tal como a Alpine, é verdade que andou metade da época desaparecida. Digamos que o Gasly, comparando com o seu colega de equipa durante o ano passado, também não andou propriamente a fazer as melhores prestações do mundo. E acordou mais ou menos também quando a equipa começou a melhorar. Portanto, acho que é ambicioso para o ano,
o que ele está a dizer, mas acho que também está a dar um heads up de que a equipa tem que ter ambição, porque, tal como dizia o Vasco, estamos a falar de uma equipa que supostamente representa um dos grandes grupos, que já meteu, vamos dizer, meteu para não dizer afundou ou enterrou milhões e milhões, e os resultados continuam a não aparecer. E não foi por falta de pilotos competentes, não foi por falta de engenheiros competentes, foi sempre uma lógica de má gestão. Portanto, agora contrataram, para mim, só que é um dos melhores gestores do mundo neste desporto, mas não seja porque não é apaixonado pelo desporto. E eu acho que o Gasly fez um bocadinho estas afirmações para se defender ele próprio também, para ver se não exageram nas brincadeiras e na pressão e se esquecem que têm que ter um carro competitivo, porque não vai ser os milhões nem as loucuras do Duan e quem é que se é o Colapinto ou se quem é que vão ganhar corridas. Se o carro não for bom, ninguém vai pontuar. E o fator Colapinto, quanta instabilidade vai causar até substituir o Jack Doohan? Imensa, como é óbvio. O Jack Doohan está, como se chama, com a guilhotina aqui no pescoço, não é? É inevitável. E à primeira, assim que ele começar a fazer, aliás, há quem diga que ele só tinha 6 corridas, mas que a Abu Dhabi já contou que só tem 5 agora. 5, só tinha 5 e passou a ter 4. Ou isso, pronto. O que é um perfeito disparate. Tendo em conta que a facilidade, os contratos, todos eles têm cláusulas de saída. Portanto, eu não consigo perceber porque é que a Alpine, se quer tomar essa decisão, ou se quer o Colapinto no carro, então componha já na primeira corrida. Estar a fazer este disparate de manter o Doohan. E se calhar pode acontecer, atenção. Mas podem chegar aos testes pré-temporada, aquilo não está a correr bem para o Jack mais frente. Sim, mas até mesmo levá-lo aos testes de pré-temporada, parece-me que é perfeitamente um disparate. Não há uma coisa. As equipas têm que ser claras. Já no ano passado aconteceu aquela mudança do como é que se chamava o rapaz da Williams, que eu me esqueci do nome? O Logan Sargent. O Logan Sargent e depois o Daniel Ricciardo. Todos concordámos que a performance deles até à pausa de verão não era o suficiente e estava na cara que iria ser substituídos. Porquê que não foram substituídos na pausa de verão? Porquê que lhes dão essa expectativa de acharem que afinal vou fazer o resto da temporada e depois... Espera aí. O Ricciardo ainda foi pior, porque na pausa de verão estava para ir para o lugar do Pérez. Sim, também se falou disso, exatamente. Não, exatamente. Esteve em cima da mesa. Ele substituiu o Pérez a seguir ao Grande Prémio da Bélgica. Portanto, não um mês e meio depois, vai o de Maria. Até de um ponto de vista de gestão de uma equipa, e aqui acho que o Briatore nunca teve problemas em fazer estas mudanças. Quer dizer, quem não se lembra que vai haver a temporada de 1991 na Benetton, não é? A rapidez com que ele e o olho com que ele foi pescar o Schumacher e a forma como empandeirou o Roberto Moreno é uma história que deve ser, para quem não ouviu, que valer. Mas não consigo perceber. O Briatore também teve a abordagem alternativa com o Fernando Alonso, que foi buscá-lo, meteu no Minardi, fez um ano de teste para a Renault, piloto de reserva, e só depois é que entrou como titular. Sim. E também era uma aposta igual à do Schumacher, se calhar com a diferença que o Schumacher já estava na Fórmula 1 e o Alonso não estava. Mas repara uma coisa. Mas isto para dizer que ele também sabe ser paciente, não é só... Sim, claro que sim, mas o Jack Doohan é um piloto que vem da Academia da Alpine e que fez não sei quantas épocas de Fórmula 2 ao ponto, quer dizer, não sei que resultados é que teve, mas não há de ter sido assim tão brilhante como isso para todos acharmos que ele é uma super estrela. Eu diria que se calhar o principal feito que o Jack Doohan tem é ser filho do Mick Doohan, mas pronto. Mas isso é um grande trunfo, porque quero ver Mick Doohan no paddock da Fórmula 1 todos os fins de semana. Sem dúvida que sim. E sobretudo se aparecer. Ia falar, dar entrevistas e explicar coisas do passado dele e tudo mais. Pois, e sobretudo se for, se depois fizer uma demonstração naquela NSR que tinha com as cores da Rotmans, ainda é melhor. Mas pronto. Não se pode dizer estas coisas. Mas voltando à questão do Colapinto e do Jack Doohan, o Jack Doohan vem da Academia da Alpine e de alguma forma acaba por ser um bocadinho uma herança
Mas o Briatore nunca teve problemas em fazer isto. A única coisa que eu acho que tu podes ter razão a dizer isso que é, quer proteger o Colapinto e dar-lhe se calhar rodagem para entrar depois, quando tiver um bocadinho mais de calma. Agora, também fazê-lo isso a meio de uma temporada não é a atitude inteligente. Por isso das duas, uma, ou fazia uma mudança já e dava todo o tempo do mundo ao Colapinto para se adaptar, ou então ponha o Colapinto a fazer testes no IFP1s e essas coisas todas, e a fazer corridas do ECA, assim, uma coisa qualquer para se manter ativo. Eu estou curioso para ver como é que eles vão gerir toda esta situação. Perdemos o Alexandre momentariamente, porque o Duan está numa situação extremamente complicada para alguém que é rookie, que não teve um brilhante primeiro grande prémio em Abu Dhabi, foi bastante lento em relação aos outros, num pelotão que é extremamente competitivo e em que os carros têm diferenças muito pequenas entre si. O Duan vai ter muita dificuldade de ganhar espaço para crescer e respirar, não é? Porque sabendo toda a gente que Colapinto está ali e a empresa então vão ser tubarões que cheiraram o sangue, não é? O Duan ou faz um grande resultado sem querer nas primeiras 2-3 corridas, ou vai andar tudo a perguntar, então, mas porquê é que não vem o Colapinto? Porquê é que o Colapinto não vai? E agora porquê é que o Colapinto não sei o quê? Porque o Gasly, ainda por cima, é um colega de equipa terrível, porque é um tipo extremamente consistente e rápido, e portanto o benchmark do Gasly vai ser muito complicado de gerir por parte do Duan. Tendo o Colapinto, o fantasma Colapinto, a pairar sobre ele, ainda pior vai ser. Portanto, ou o Duan é aquela história, não é? Ou tem mesmo tudo o que é necessário para ser um piloto de Fórmula 1 e neste momento de extrema pressão demonstra isso de forma convincente, ou então eu acho que não chega ao Grande Prémio do Japão, que é a terceira corrida do ano, e só não aposto dinheiro nisso porque não gosto de fazer apostas a dinheiro. Mas eu não tenho grandes dúvidas dessa situação. Portanto, vamos aguardar para ver o que é que vai dar. Não sei se a Alpine tem capacidade para ser top 5 este ano. Acho que a grande hipótese da Alpine ser top 5 neste ano é se, por exemplo, a Aston Martin ou a Mercedes ou qualquer uma das equipas atrás ter um carro muito a mal, existir a meio do ano e começar a apostar logo em 2026 e a Alpine assim fica sozinha a lutar pelo quinto lugar, mas caso contrário acho muito complicado isso acontecer. Vamos agora ao tema que o Alexandre só veio por isto. Portanto, o Alexandre nem dormiu na noite passada para falar sobre este tema e é o tema com que vamos fechar hoje o episódio. Johnny Herbert teve honras de comunicado da FIA a anunciar que teria que deixar de ser comissário porque as funções de comissário são incompatíveis com as funções não é jornalísticas, porque ele não é jornalista, mas basicamente com as suas funções nas televisões, digamos assim, nas redes sociais e nos jornais e tudo mais, portanto, na comunicação social. O que me leva desde logo a estranhar duas coisas. Primeiro se são incompatíveis, quando é que começaram a ser incompatíveis? Porque eles já são incompatíveis há uma porrada de anos, não é? Porque o Herbert é comissário e comentador de Fórmula 1 há muito tempo. E segundo porque é que tem direito a um comunicado de despedida, quase a pedir desculpa por o mandar embora. Devem-lhe alguma coisa? Alexandre? Bem, eu acho que para já deviam pedir desculpa a todos nós por aqueles comunicados fabulosos que escrevem, que parecem uma coisa... Não são de certeza pensados, porque aquele comunicado... Eu brinco que até num dos canais do WhatsApp vamos falar, quando alguém colocou, eu pensei que aquilo era uma brincadeira, que alguém tinha adulterado a imagem, não pensei que aquilo era a sério, porque acho que não é elegante para ninguém a maneira como aquilo está escrito. Depois também tenho sérias dificuldades em perceber como é que se é despedido de uma coisa que supostamente se é voluntário. Portanto, também é uma coisa que é estranha. E aqui, fazendo um disclaimer, que eu acho que o Herbert é muito melhor piloto do que comentador ao Stewart. Apesar de ser coxo, apesar de ser coxo.
E o Costo, todos nós sabemos de onde é que vem, e eu já tive, não vou dizer o prazer, porque é um bocado chata o livro sobre a carreira dele, mas quando lemos algumas coisas que ele fez durante a carreira, mostra a coragem e o amor que ele tem pelo desporto, e e teve uma carreira decente, ok? Agora, o Herbert tem um problema, e já não tem um problema que não começou hoje, já quando era piloto tinha esse problema. É que ele às vezes devia saber estar calado, porque às vezes falar menos, quando nós não sabemos falar, é uma vantagem. E portanto, ele próprio devia ter a consciência, devia falar menos quando tem responsabilidade em algumas decisões. Isso é verdade, que ele pode ter uma opinião, porque diz que há 50 anos que anda nas pistas, portanto, estes 10 anos, é verdade que quando se é steward se deve-se dedicar a dar certas opiniões públicas. E aliás, também não se deve inflamar, não é? Porque ele fala logo que percebe que o Jos Verstappen, porque o Verstappen é filho dele. Portanto, se dúvidas houvesse, porque é que ele acha que sai, se dúvidas houvesse, ficaram claras, tem a ver com o México, por exemplo, ou das opiniões claras. E também é verdade, nós já falamos aqui dos stewards muitas vezes, só há aqui uma coisa que eu acho incorreta, não é? É porque dos montes de stewards que eles já tiveram, o Herbert se calhar até era dos pilotos com o melhor palmarés. O que eu às vezes até não entendo é como é que tem lá pilotos já tiveram lá pilotos a ser steward, que eu nem sei qual é que é a experiência deles. E já estou a falar dos todos que tiveram na Fórmula 1. Porque fazer para aí 8 pré-qualificações, para mim, não é experiência de Fórmula 1. E já lá tivemos muitos que a única experiência de Fórmula 1 foi andar na pré-qualificação. Ele também não sei porque é que está chateado. Ele já faz tanta coisa. Também não sei porque é que fica chateado de deixar de ser steward. E além disso, o Herbert tem uma longa experiência. Eu vou relembrar aquele episódio com o Alonso, em que alguém comentava que o Alonso tinha sido desnecessário. Eu acho que o Alonso, especialmente no início da carreira, fez muitos comentários desnecessários, mas aquele não foi um deles. O Herbert tem uma longa história de falar demais e dizer parvoíces que escusava de dizer. Além disso, ninguém se lembra, por exemplo, que o Herbert já foi patrocinado por sites de jogos, ou deu a cara por sites de jogos, e portanto ser steward e dar a cara por sites de apostas não me parece uma coisa que também fique muito bem. E eu só gostava, era que também esta saída do Herbert representasse outra coisa, que vamos lá ver se conseguimos escolher stewards, tirando aqueles que têm que ser do local onde é a corrida, que não sejam ingleses ou britânicos, que é para ser mais simpáticos. Escolham também de outras nacionalidades. Eu sei que metade dos pilotos são de origem britânica, no historial todo da Fórmula 1. Mas vá lá, há outras nacionalidades e que também, se calhar, têm alguma experiência na Fórmula 1. Vasco, acho que ficámos todos em choque por Johnny Herbert deixar de ser steward ou comissário a partir deste ano. Ele que era tão apreciado aqui no podcast pelas suas grandes decisões. Eu, por exemplo, vou buscar o best-seller Grande Prémio da Austrália 2024, em que inventou uma penalização para o Alonso para desculpar o Russell, quando o Russell se despista sozinho. Estás triste por ver o Johnny Herbert a deixar de ser comissário? É uma pena que continue como comentador, mas isso, pronto, não se pode ter tudo na vida. Não, eu estou muito triste, respondendo à tua pergunta, estou muito triste. Mas sabes que, por um lado, tenho pena que aconteça, porque eu acho que o que lhe deviam ter dito é: ou és steward ou és comentador. E ele, sabiamente, iria escolher ser steward, que é para nós o deixarmos de ouvir. Porquê? E porquê? Atenção, isto tem toda uma lógica, por trás disto. Ao menos como comentador podes rir. Tá bem, mas vocês acham que o problema é que parece que estão a fazer como o único responsável de todas as más decisões do steward do Johnny Herbert? Não é. Nós vamos continuar a ter más decisões, a não ser até que a Academia de Stewards que a FIA montou traga resultados, vamos continuar a ser brindados com disparates, não é? Portanto, ao menos assim não ouvíamos o Johnny Herbert. Pronto, é só isso. Assim vamos continuar a ouvir o Johnny Herbert, o Martin Brundle, o David Croft. Pronto.
Pronto, também só ouvimos porque queremos, não é? Porque se não optarmos por ouvirmos... Do ponto de vista legal, não ouvimos. Sim, do ponto de vista legal, não ouvimos. Não, mas às vezes há coisas no YouTube que a gente consegue ver. Mas agora um bocadinho mais a sério. Acho que é uma decisão normal. A pergunta que eu faço é mesmo que tu fazes, é porque só agora. E também porque também reitero o pedido de desculpas que deviam fazer, não é? Porque, e se calhar o que o Alonso à partida a dizer, então, agora dei-me cá os pontinhos que tiraram da corrida da Austrália. Atenção, não sabemos se tudo isto está a acontecer pelas qualidades do senhor como comissário, não é? Porque isto pode ter outra jogada por trás. Mas repara uma coisa, isto não tem a ver com as qualidades dele como comissário. Eu acho que isto tem a ver com uma regra básica que é um comissário de corrida não pode ir emitir opiniões sobre situações de corrida em público. Não pode. Se ele tivesse reformado, está bem, de ser comissário, pronto. Agora, ele não pode. É a mesma coisa com o árbitro de futebol sair do jogo que está a arbitrar e ir para a televisão comentar coisas. Parece-me que é um bocadinho estapafúrdio. Portanto, a minha pergunta é mais... Não, e pior que isso, quando foi confrontado com essa situação, isso foi num incidente com o Verstappen, não foi? Que ele veio a terreiro justificar porque é que achava que o Verstappen devia ter sido penalizado, e depois, quando lhe perguntaram se ele achava bem que andasse a comentar decisões que tinha tomado enquanto comissário, que ele disse que, claro, que estava no seu direito. Mas esta gente nem noção tem das competências que tem para cumprir e desempenhar. O que me deixa ainda mais preocupado, porque eu acho que a Fórmula está num momento de viragem e que vai ter que fazer aqui, vai ter que tomar algumas decisões importantes, e isto obviamente que isto é um produto de entretenimento, é um produto de desporto, mas movimenta milhares de milhões de euros e movimenta centenas de milhões de pessoas. E por muito entretenimento e por muito desporto que seja, tem que se respeitar os adeptos e os fãs, quer dizer, e estes senhores andam a brincar com isto e tomam decisões que não se percebem e que justificam da pior maneira possível e a inventar argumentos e a extrapolar interpretações dos regulamentos para servir a conveniência do momento e de facto eu acho que a Fórmula 1 vai ter que optar por ou manter isto como está e deixar estar, e quando rebentar, rebentou, ou então começar a proteger os seus adeptos e as pessoas que realmente dão dinheiro à Fórmula 1, que são as pessoas que consomem Fórmula 1, de personagens que acham que são os donos daquilo e que fazem o que lhes dá na gana e dizem o que lhes dá na gana porque estão protegidos e têm as costas quentes por uma série de circunstâncias que lhes favorecem. E acho muito bem que se limpe isto. Acho que há alguma incongruência da parte da FIA, é depois vir dizer isto como se não soubesse antes que o senhor fazia estas coisas há muito tempo, não é? E há outros que fazem. E portanto, se é para aplicar, apliquem a sério, mas não inventem que foi agora que repararam que isto estava a acontecer. E sejam honestos porque é que o senhor está a ser afastado neste momento, porque se calhar isso é que traria alguma transparência e faria da Fórmula 1 um espetáculo ainda mais interessante e mais atrativo para quem a segue, porque este tratamento exacerbado, preferencial a tudo o que seja britânico, já mete nojo. E isso é um desporto global que tem centenas de milhões de fãs pelo mundo todo, tem que deixar de ser todo ele britânico e a favor dos britânicos. E pelo menos tenham vergonha na cara e não o façam à descarada, já que é para fazer. Porque neste momento já nem vergonhar. E portanto, eu acho que é uma vitória para a Fórmula que o Sr. Johnny Herbert deixe de ser comissário e que seja muito feliz no resto da vida dele. Não tenho nada contra o senhor, que desejo mal nenhum, mas acho que aquele papel já chegava e para mim tinha acabado no dia a seguir ao Grande Prémio da Austrália, quando se toma aquele tipo de decisões e o comissário piloto acha que aquilo está tudo certo. Mas pronto, não sei se querem, tem aqui mais uns segundos, se quiserem acrescentar alguma coisa rapidamente, se não fechávamos aqui hoje, porque já estamos a ficar sem tempo. Agradecer a quem nos seguiu em direto aqui no YouTube, quem nos vai ver na Bola TV, quem nos vai ouvir em podcast ou ver em diferido no YouTube. Nós voltamos para a semana com mais um Vamos Falar de Fundo de Brief. Até lá, fiquem bem, beijinhos e abraços e até breve.